Alguma vez na vida você já entrou em discussão sobre a existência ou a não existência de um ser maior que rege nossas vidas e todo o universo? Esse é um debate que acompanha a humanidade há séculos. Independente da religião ou da crença do lugar, essa discussão sempre esteve presente e arrepiou o cabelo de muita gente. Com o advento da tecnologia, as brigas ficaram ainda mais embasadas. A descoberta da radiação, a análise do espaço por telescópio, a posição de certas estrelas fizeram com que o campo de quem não acreditava apenas na existência de um Criador de tudo e de todos ganhasse mais espaço. Mas nada é tão simples assim. Essas mesmas descobertas deram aos crentes no ser maior uma nova possibilidade de discussão. Afinal, qual é a origem disso tudo? Não é possível que algum Deus não esteja envolvido. Então, para sanar algumas dessas dúvidas, confira agora 4 fortes indícios que provam a existência de Deus. Afinal, e se for verdade? Primeiro indício: ordem quase perfeita. Já parou para observar qualquer coisa perto de você? O seu cachorro de estimação, o seu próprio corpo ou uma pequena formiga que seja? Não é incrível como todos esses corpos são construídos? Tudo parece funcionar como engrenagens, uma encaixada bem em cima da outra, fazendo com que tudo funcione na mais perfeita das harmonias. É esse caminho que alguns cientistas vêm levando em consideração. O processo de evolução dos seres na Terra teria precisado de um toque especial e, vamos dizer assim, divino para que acontecesse. A teoria de que tudo se iniciou do nada sem qualquer interferência externa não convence de jeito nenhum esses estudiosos. Um professor da conceituadíssima Faculdade de Oxford estudou as ligações entre átomos, moléculas, seres e o que compõe o universo em geral. Ele concluiu que tudo o que existe é tão cheio de detalhes, de particularidades e de pequenas minúcias que não seria possível, seguindo a lógica, simplesmente existir e ter sido feita do nada. Sugere até que o universo não tem como ser real, claro, se não existir uma participação de uma criatura divina que tenha nos produzido e produzido o que nos envolve. Mas, para reforçar essa explicação, vamos agora para um exemplo bem claro e bem pequenino, mas que faz toda a diferença possível e imaginável. Você já estudou o átomo, aquilo que compõe tudo que existe e é extremamente microscópico. Então, eles são divididos entre prótons, nêutrons e elétrons. Pense assim: se houvesse uma variação muito pequena da massa do próton, o átomo não seria construído e não existiria. E o que acontece depois disso? Sem átomo, nada existe. É um mundo sem matéria. Então, esse fato deixa a gente meio pensativo, não é mesmo? Uma mínima diferença na menor parte que compõe o nosso corpo seria responsável pela extinção de tudo o que há em todo o universo, inclusive ele mesmo. Segundo indício: carbono. O carbono é o composto que está presente em todos os seres vivos do nosso planeta e, como a gente não sabe, talvez em outros seres vivos que, assim como nós, vagam pelo universo afora por aí. Você já deve ter visto também que o carbono se liga a quase qualquer outro material na tabela periódica, por conta de suas cadeias de ligações. Inclusive, ele pode ser formado através da combinação de outros materiais, como o hélio e o berílio. Então, o mundo é cheio de carbono. E isso é extremamente importante para a continuação da existência de um universo, ao menos da parte orgânica dele. Um prêmio Nobel de Física já foi dado a um cientista que estudou profundamente as funções e a importância desse material, o carbono. Essa composição e facilidade do carbono fez com que o famoso astrofísico Alfred Hoyle, através de dados, afirmasse que se você olhar com clareza e obviedade,
é muito visível que uma entidade ou um ser com inteligência superior tenha arquitetado tão bem o mundo no sentido físico, químico e biológico. As próprias ligações e possibilidades que o carbono possui são provas cabais disso tudo. Boyle ainda disse que é tão clara essa participação de um ser maior que praticamente não deveriam existir dúvidas sobre isso. Para ele, é impensável acreditar que a formação do cosmos e a criação ou a evolução dos seres vivos não tenha ligação com uma força de maior inteligência e poder. O astrofísico ainda comparou as chances matemáticas de que o mundo teria se originado apenas do Big Bang, sem a interferência de uma criatura divina e onipotente. Boyle disse que a chance disso ter acontecido é a mesma que a de um tornado atravessar um lixo que contém todas as partes de um avião e, nisso, construí-lo totalmente e corretamente também. Ou seja, para ele, de jeito algum, o universo foi desenvolvido sem a participação de alguém maior. O terceiro indício: forças do universo. Achou que a gente ia parar de falar de física, química e suas relações com o mundo, né? Não, fica tranquilo que vem um pouquinho mais disso por aí. O mundo é um grande aglomerado dessas coisas, e é isso que permite que a gente esteja aqui fazendo tudo o que a gente faz. Inclusive, permitindo que vocês desfrutem desse vídeo nesse exato momento. Então, vamos lá. Existem 4 forças que permitem a possibilidade de existência da matéria: o eletromagnetismo, a magnetividade, a forte e a fraca interação nuclear. Essas forças são responsáveis por fazer com que os átomos possam ficar grudados e, a partir disso, formar elementos, matéria e tudo mais que existe. Nesse caso dos átomos, a forte interação nuclear é a mais importante delas. Sabemos que está meio confuso, mas vamos continuar tentando facilitar agora. A fraca interação nuclear é responsável pela existência do calor e ocorre claramente no Sol e nas estrelas. Se houvesse qualquer diferença na força dessa interação entre os prótons e elétrons, o Sol e as estrelas explodiriam em incontáveis pedaços. Ainda tem o eletromagnetismo, que mantém os elétrons numa distância considerável para aquecer apenas o tanto necessário para que sejamos aquecidos ao ponto de não morrer de frio ou de calor. E por fim, existe a gravidade. E essa eu tenho certeza que você sabe, não é? Ela é responsável por manter tudo nos conformes. A sua força faz com que a gente possa se movimentar e realizar os mais diversos atos possíveis, além de nos deixar grudados aqui com os pés no chão. Qualquer alteração em uma dessas 4 forças incríveis faria cada ser vivo no universo desaparecer em pouquíssimo tempo. Elas operam em conjunto e fazem com que seja possível a existência da matéria, das estrelas, do calor, do Sol e tudo mais que você pode pensar que exista. Não parece que isso seja apenas uma enorme e gigantesca coincidência, né? Quarto indício: o tempo zero. Como a maioria de vocês já deve ter estudado e a gente já falou por aqui, a teoria mais comum de criação do universo e de tudo o que nele existe é a teoria do Big Bang. Essa tese é a mais defendida entre cientistas, físicos, astrônomos e pesquisadores da causa em geral. E também é a que é repassada para todos nós nas escolas com nossos professores de biologia e física. A teoria explica que o universo surgiu após uma estrondosa explosão cósmica há mais ou menos 20 bilhões de anos. A partir disso, surgiu o espaço e o tempo. Antes, existiam apenas microscópicas partículas, como os elétrons e os quarks, que se moviam desordenadamente em uma velocidade inacreditável no vácuo total. Após a explosão, essas partículas começaram a se juntar em formas maiores, prótons e nêutrons, e assim sucessivamente, dando origem a tudo o que existe. Mas é claro que isso aconteceu ao longo de muito tempo, enquanto o universo e tudo nele se resfriava. Essa teoria, nessa parte de criação, desenvolvimento e resfriamento do universo, é bem provada.
Há muitos estudos que justificam e comprovam a existência desse momento na história, mas é a partir daí que as coisas se tornam complicadas e as comprovações ficam obscuras. A pergunta que não se cala é a seguinte: antes da existência da explosão do Big Bang, no deslocamento daquelas partículas minúsculas de um átomo, o que existia? Afinal, tudo tem que partir de algum ponto, não é? Não há estudo, pesquisa ou qualquer coisa que responda a essa pergunta. Esse momento da não existência de tudo é chamada de tempo zero. Não há comprovações científicas, mas alguns cientistas tentam dar algumas possibilidades para entender esse momento em que nada existia. As ideias vão desde uma explosão após flutuação no vácuo, onde não existia espaço, tempo ou sequer matéria, até a existência de outros dois universos que, ao se chocarem, originou o nosso. Passando por sermos um universo que deriva de um outro que, ao se encolher, gerou uma explosão, gerando tudo. Enfim, alguns cientistas que acreditam na existência de uma superpotência divina refutam essas possibilidades. Afinal, nenhuma delas foi comprovada em nenhum momento. E, de qualquer maneira, ainda se demonstram muito vagas e inexplicáveis. O tempo zero é uma grande enxaqueca para esses estudiosos e promete ser pesquisado por um bom tempo ainda. As teorias são muitas, assim como a briga que envolve a existência ou não de um Deus, assim como a existência ou não de algo antes do Big Bang. Por enquanto, vamos ter que aguardar sentados à espera de uma resposta que satisfaça cientistas de um lado ou de outro, as pessoas crentes e pessoas ateias ou agnósticas. E o que você achou dessas informações? Acha que essa possibilidade existe de que tudo não foi originado apenas do Big Bang? Se não, qual é a sua crença? Deixa tudo isso registrado aqui embaixo nos comentários. Afinal, e se for verdade? Grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.